Boa tarde, galerinha! A partir de agora, a gente começa a aula sobre empuxo, primeiro ano. Lembrando, nome, número e série no chat, do momento que eu começar a gravação até o final, tá? Bom, para começar a aula, Joey vai compartilhar. Microfone desligado, tá, gente? Sempre. Agora vai ter que dar uma segurada. Fala pra galera dar uma segurada aí que demora só um pouquinho. Pronto. Por que eu não tô me vendo? Eu quero me ver. Eu quero me ver, eu quero me ver, eu quero me ver. Cadê eu? Cadê? Ok, todo mundo tá vendo a minha tela? Sim. Sim. Estamos. Desliga o microfone para não ter microfonia. Todos estão vendo aqui bonitinho a tela do Inácio Monteiro 3. Boa tarde, galerinha da minha escola querida de coração. Estou morrendo de saudade de vocês. É igual vocês falaram, gostaria de estar na escola, também gostaria. Mas, né, continuando. A aula de hoje é sobre o empuxo, tá? É uma das forças essenciais. Deixa eu falar aqui com o Jorgeão rapidinho, galerinha. É uma das forças essenciais da qual a gente vai trabalhar. A gente trabalhou atrito, já trabalhou força gravitacional, agora empuxo. Por que o empuxo, Pro? Para mim começar a entender como que os objetos, os corpos, interagem tanto no ar quanto na água. Por que, que o barquinho não afunda? Por que, que o pipa voa? Por que, que o avião, com aquele peso todo, consegue se manter no alto? E só um minutinho aqui, galerinha. Pronto. Jorjão, não me atrapalhe mais. Please, Jorjão. O conteúdo em si, eu sempre vou estar falando em relação a isso, vocês têm também no formulário. Conteúdo, condições para equilíbrio de objetos, veículos no solo, na água ou no ar. Caracterizando pressão, empuxo e viscosidade. Viscosidade, a gente vai estar falando sobre densidade no finalzinho, tá? Então, quando a gente fala de viscosidade, a gente está falando normalmente também da questão da densidade. A habilidade, identificar situações em equilíbrio estático e dinâmico, identificar força de empuxo. Não dá para falar sobre força de empuxo sem falar do Eureka, ou se não Arquimedes. Quem foi Arquimedes? Arquimedes, ele foi o cara, para falar a verdade. Ele nasceu antes em 287 a.C. Ele foi matemático, engenheiro, físico. Pera aí, só um minuto. Vamos lá. Foi matemático. Onde eu parei? Matemático, engenheiro, físico, inventor, astrônomo grego, filho de astrônomo. Normalmente, essa galera, quando eles eram filósofos, eles tinham toda essa área, eles tinham todo esse tipo de conhecimento. Até médico eles eram, viu? Então, assim, eles tinham todos essas qualidades. E, assim, o Marx brinca muito, fala assim, Arquimedes, do nada, surgiu com uma teoria, né, com um princípio, e você, com ela, já, você só vai fazer a questão de fazer o cálculo e não consegue. Então, assim, realmente, eles só observavam, eles não tinham ainda as relações matemáticas, eles não tinham ainda as ferramentas tecnológicas que nós temos hoje, mas eles começavam do zero. Do zero ali, ele montava como que ia aparecer, como que ele seria, como apareceria isso na vida dele. Eu vou colocar aqui no All que eu quero me ver. Eu não sou obrigada a não me ver. Pronto. Me vi? Não, não me vi, eu tô vendo vocês. Eu não estou gostando disso. Mas vamos lá, que ódio. Resumindo, Arquimedes foi o cara. E assim, normalmente,
quando a gente fala de inventores, né, quando a gente fala da tecnologia, não tem como você fugir muito da questão guerra. Ele era um louco em potencial também. Por mais que ele tenha todo esse olhar físico, engenheiro, inventor, astrônomo, ele voltava toda essa inteligência, toda essa tecnologia para a guerra. Licença, desculpa atrapalhar, é que o Cauã não tá conseguindo entrar. Acabou de entrar, gatinha. Ah, tá. Tá? Então, normalmente, ele tinha esse negócio de esse olhar para ferramentas de guerra, né? Como ele é de Saracusa, é isso? Acho que é. Arquimedes de Saracusa, se eu não me engano. É, Siracusa. Ele era de Siracusa, então nessa época existia guerras com os romanos e eles estavam resistindo. Então ele inventou várias coisas. E cada momento que ele vinha com uma teoria, ele aplicava isso em alguma arma de guerra, tá? Então, quando vocês forem ver Arquimedes de Siracusa, vocês vão ver muita questão de armamentos, né, que ele inventou. E em relação ao Eureka, é uma das lendas sobre Arquimedes, é que ele estava dentro da banheira. Aliás, ele estava entrando dentro da banheira. E aí, quando ele começou a adentrar, ele percebeu que a água, conforme ele entrava, a água ia saindo da banheira. E ele tinha um problema que o rei tinha dado para ele, que ele precisava descobrir se a coroa que ele tinha mandado fazer realmente era de ouro. Então ele deu esse problema para Arquimedes. Arquimedes foi para casa e ficou pensando como que eu vou conseguir provar isso. E ao adentrar dentro da água, ele percebeu que conforme ele entrava, a água ia saindo. Então ele percebeu que um corpo ele só ocupa um espaço. Dois corpos ocupam somente não ocupam o mesmo espaço. Então, conforme ele foi entrando, a mesma quantidade de água, a mesma quantidade do peso dele foi sendo tirado da água, foi sendo arrastado, foi sendo removido. E aquele espaço onde estava aquela água, o corpo dele ocupou, né? Então ele percebeu isso e falou: Eureka, Eureka. E existe uma lenda de que ele saiu correndo pelado pela rua de Saracusa porque ele tinha acabado de descobrir uma definição de como calcular a questão da densidade, né? A questão do peso, do empuxo. E aí, a partir dali, ele começou a desenvolver toda uma teoria. Diferente da gente, que quando fica aqui na pandemia, a gente vai inventar outras coisas, né? E aí são algumas das invenções dele, tem várias, tá? Esse daqui, não sei se vocês conseguem ver o mousezinho, consegue? Meu mouse passando por cima de um... Liga um microfone e fala. Dá pra ver? Sim. Sim? Sim. Sim. Esse daqui é o parafuso de Arquimedes. Ele consegue fazer com que, como se fosse uma bomba de água, essa água vai passando e sendo levada para cima, simplesmente pelo giro. E aí conseguia... Não é molhar, gente. Quando às vezes a gente vai falar de as palavras, mas ele conseguia levar a água até em cima para que as plantações fossem regadas, né? Então ele inventou um sistema de irrigamento justamente com esse parafuso de Arquimedes. A água saía de um ponto do rio e era levada até onde era necessário, sem que houvesse um maquinário de pressão, simplesmente com um movimento. Uma das outras armas de guerra dele, que é uma das que foi até provada há pouco tempo atrás, num programa, eu adoro esses programas de invenção, que é o espelho, né? Esse espelho em que usa um feixe único de luz solar para queimar os barcos antes que eles conseguissem atracar em Siracusa. Foi provado que sim. Tanto é que o espelho quando se começou a pensar em uso do espelho como refletor para captar a luz solar, não, mas os fótons para as placas solares, começou a se pensar o seguinte: se eu usar um espelho côncavo, ou um espelho muito translúcido, eu simplesmente vou fazer com que esse raio solar bata e volte, que é o espelho de Arquimedes, né? Então, ele usava o próprio calor
que era incidido da luz solar, os fótons, batia no espelho e incidia nos barcos. Lógico que não era um espelho, né, gente? Eram vários espelhos e ele tinha uma concavidade, onde conseguia funilar esses raios, tá? Isso daí a gente vai ver no segundo ano, quando a gente começar a trabalhar com a questão de luz, e a gente vai voltar de novo com ele. Ele teve os princípios da alavanca, né? Ele foi um dos prepulsores, e ele tinha uma frase que era: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio que levantarei o mundo. Então, a partir daí, ele conseguiu perceber que, através de roldanas, ele conseguia mover objetos com menos esforço, né? Incidia menos força. Então, ele conseguia levantar barcos. Esse daqui é uma das máquinas também de guerra dele, em que ele tinha vários ganchos embaixo da água. Quando o barco se aproximava, esses ganchos subiam com a alavanca e jogavam o barco para longe. Não conseguiram até hoje fazer de novo, né, essa máquina de guerra dele, mas é uma das máquinas de guerra que funcionou no período. Lógico que não foi sempre, né? Ele acabou perdendo a guerra porque começou a aumentar a quantidade de pessoas, e aí, quem tiver curiosidade em relação à história dele, eu acho bem bacana, principalmente a galera que gosta dessa questão de máquinas de guerra, de tecnologia, eu acho bacana procurar, mas a gente vai se prender hoje à força de empuxo. Vocês já entraram numa piscina e eu falo que eu tenho o nado pedra, né? Eu não sei nadar. Então, quando eu nado, eu faço igual uma pedra, eu vou lá pro fundo. Mas isso não deveria ser para todos os corpos, nem todo mundo, nem todos os corpos ele boia e nem todos os corpos afundam, porque a gente tem a questão da força de empuxo. A força de empuxo é dada a força exercida por um fluido sobre o objeto mergulhado sobre parcialmente ou ele totalmente, tá? Como assim, Pro? É uma das teorias chatinhas, mas ela tem muito a ver com o dia a dia, né? Quando você começa a pensar quando vocês vão para a piscina. Quando eu vou para a piscina e eu entro lá na aguinha, eu percebo que ao mesmo tempo, conforme eu vou afundando, né, indo mais fundo, eu sinto uma força me empurrando para cima. Essa força de empurrar para cima é a força de empuxo. Quer dizer o quê? Que o meu peso está lutando contra a força de empuxo. Quanto maior a pressão, mais força de empuxo para cima. E aí tem tudo a ver com por que o barquinho flutua, por que os submarinos afundam e conseguem afundar e depois submergir. E assim, o porquê que quando eu entro na piscina, eu entro dentro de um balde de água, uma parte da água fica, a outra parte ela é descartada. Isso tudo tem correlação com a questão da força de empuxo, tá? Aqui a gente tem três exemplozinhos. Quando a bolinha é muito leve em relação à força de empuxo, ela simplesmente vai flutuar. Cadê? Tá aqui. Ela simplesmente vai flutuar. Então, se o peso for menor que a força de empuxo, ela vai flutuar. Onde que existe o equilíbrio? Quando a bolinha ela tem o mesmo peso que a força de empuxo. Então, quando o peso é igual à força de empuxo, ela vai ficar ali, ó, no meio, tá? Ela não vai afundar e ela não vai flutuar. Ela simplesmente vai ficar nivelada ao mesmo nível. Ah, por que ela não vai afundar? Porque lembrando que a força de empuxo vai te empurrar para cima, né? Então, quando ele chega no nível zero dele, quando ele chega na força, no ponto zero de força, você fica estabilizado aqui, e quando o peso também para baixo, ele chega no ponto zero, no ponto de equilíbrio dele, ele se mantém. Então, esse corpo vai se manter lá, preso, ali naquela altura, né? Vamos dizer assim, naquela altura, em relação à água. Mas, quando o peso é maior que a força de empuxo, quando eu pego uma bolinha de massa bem densa, uma bolinha de ferro, e jogo dentro da água, a força de empuxo dele é menor do que o peso. Então, ele vai direto para o fundo. Isso para tudo. Isso para tudo. Ele vai começar a diminuir a velocidade de queda,
quando ele começa a ficar muito lá no fundo. E aí ele começa como se fosse mais leve, mas ele continua descendo, tá? Então a força de push... Oh, Jesus, espera aí, gente. Avisa a galera lá no grupo, que eu não posso mexer no WhatsApp, que vai demorar um pouquinho para poder entrar na sala, tá? Porque eu estou... Não é que eu estou sozinha, meu Mateuzinho tá aí prestando atenção, mas ele tá mais ocupado. Não pode me ajudar, o bichinho. Ai, onde eu parei? Então, quando eu falo dessa questão da força de empuxo, eu falo dessa luta que é entre o empuxo e o peso, tá? Então, sempre vai pensar nisso. O equilíbrio, lembrando que equilíbrio, quando a gente falou em equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico semana passada, é o estar, não só o peso igual, mas a situação também. Se eu estou falando de um peso de uma bolinha de papel e uma bolinha de ferro, em situações onde eu não tenho vácuo, essa bolinha de papel e essa bolinha de ferro, as duas praticamente vão cair, o peso vai ser o mesmo, pra falar a verdade que a massa não vai mudar, mas em compensação, elas vão ter um comportamento diferente. Então, toda vez que eu falo de equilíbrio, eu tenho que falar dessa questão de situações também iguais. Empuxo. Todo o corpo imerso, total ou parcial, em fluido, fica sob a ação de uma força de direção vertical dirigida para cima. Mesmo eu, dentro da piscina, eu estou sendo direcionada para cima. Eu vou conseguir nadar? Não, porque eu não sei, vou me desesperar, vou ficar tensa, eu vou acabar pesando mais por causa da minha rigidez no corpo, eu vou acabar pesando mais, né? Vou tirar o ar do meu pulmão, porque eu vou começar a gritar, e aí eu vou afundar. Para se manter na água sem afundar, eu tenho que inflar o meu pulmão, manter o meu corpo relaxado, para que eu consiga igualar, porque o corpo é formado praticamente 75% de água. Então, para que eu possa igualar, eu tenho que relaxar, que é difícil, né, quando você está se afogando, relaxar o corpo, deitar-se e inflar o pulmão. Ali eu fico mais leve. E eu consigo me manter uma parte do corpo para cima. Vocês já viram um vídeo viral de um bebezinho que é jogado dentro da piscina? Galera? Não. Já. Não sei como é. Já, né? Eu já. Então, eles falam, é um vídeo viral horroroso que a professora pega o bebê, joga na piscina. O bebê automaticamente vira e consegue se manter flutuando na água. O bebê pesa bem menos do que a gente. O bebê, ele está habituado com a água, porque ele passou 9 meses sendo gerado dentro da barriga da mãe, em líquidos. Então, ele já está habituado ali. Ele infla o pulmão, relaxa o corpo e consegue flutuar. São todos os bebês, se eu deixar um bebê, um recém-nascido dentro da água, ele não vai morrer afogado? Ele vai morrer afogado, sim. Porque um bebê ele consegue morrer afogado com 2 dedos de água. O diferencial é que essa criança ela foi habituada a fazer o giro. Então, assim, se você tirou o bebê recém-nascido, depois de um tempo, lógico, você não vai pegar o bebê e ficar todo dia nadando com o bebê, porque tem vários outros fatores biológicos. Mas você habituar esse bebê desde sempre dentro da piscina, ele vai aprender a nadar bem mais rápido que um adulto, bem mais rápido mesmo. E ele tem essa capacidade, sim, de girar o corpo e conseguir flutuar. Lógico que isso não quer dizer que o bebê está seguro dentro da água, tá, gente? É só uma analogia. O porquê que o bebê consegue flutuar e o adulto, né, que pesa bem mais que o bebê, ele simplesmente faz igual a mim, vai nado pedra. Para quem já brincou com a bolinha na piscina, conhece bem essa... Cadê? Aqui. Conhece muito bem como que isso funciona. Você pega a bolinha, enfia ela lá embaixo e solta. Ela vem girando. E depois ela meio que dá um salto para cima, né? Ela pula. Por quê? Porque o ar que está dentro da bolinha, ele é mais leve, né? Ele tem menos densidade que a água. Então, quando você coloca ela lá dentro,
automaticamente a força de empuxo, porque ele é bem mais leve que a água, vai impulsionar essa bolinha para cima. E a pressão que está dentro dessa água vai fazer com que ela gire. Por quê? Em cima está sendo empurrado, embaixo está sendo empurrado, do lado está sendo empurrado, do outro lado está sendo empurrado. Aqui, a força de pressão. A todas as áreas dessa bolinha, ela está sofrendo uma pressão. Ela está sofrendo um empurrão, né? Então, ela acaba empurrando essa bolinha e ela faz esse giro. Aí ela sai, como ela é bem mais leve que a água, né? A densidade dela é bem mais leve, ela é jogada lá para cima. E aí é uma brincadeira besta, no qual você acaba se molhando todo, mas é dessa forma que funciona a densidade. A bolinha voa na sua cara, né? Voa, dependendo, voa até na cara, né? Então, assim, essa força que está empurrando essa bolinha para cima se chama força de empuxo, tá? E o que faz com que ela tenha essa força toda é simplesmente o fato da densidade do ar que está dentro da bolinha ser menor do que do ar que está na água, tá? Só um minutinho para me dar uma bronca ali na galera que está na sala. Acho que vocês não perceberam, mas eu estou presa dentro do meu quarto por causa que minhas crianças estão de férias. Voltando. De novo. Aqui. E aqui os valores. O valor do impulso é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Então quer dizer o quê? Se eu colocar uma bolinha dentro da água, uma bolinha de ferro, uma bolinha de alumínio, uma bolinha pesada, ele vai deslocar uma água ao ponto de sair de dentro do copo, e essa água que foi deslocada, que ela saiu, se você colocar ela dentro de um outro recipiente e pesar, é o equivalente ao peso da bolinha que você acabou de jogar lá dentro. Então, quando você coloca um corpo dentro de um recipiente com água, a água que é deslocada, que é retirada desse recipiente, é igual ao peso do corpo que acabou de entrar. Então, quando você entra na piscina ou você entra dentro de uma banheira, o seu peso é deslocado em forma de água. É o mesmo volume, tá? Desculpa, volume. Da água que você tem ali no seu corpo, é o mesmo peso, tá? Então, assim, quando você coloca essa bolinha, é equivalente. Equivalente à questão do volume que você acabou de colocar lá dentro. E aí, quando você pega um pedaço de madeira e ele tem um volume grande, mas é uma densidade por ser oco, ele ter muito ar lá dentro, e você afunda essa madeira, é a mesma coisa que você... A mesma água que vai ser deslocada é o mesmo tamanho, né? É o mesmo volume da madeirinha que você acabou de tirar. Então, se você for fazer o cálculo de volume da madeira e fazer o cálculo do volume da água deslocada, é a mesma coisa. Então, assim, aonde que eu uso isso, naquelas frases que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, para que um corpo ocupe ali dentro da água, para que ela consiga ficar imersa, eu preciso retirar a mesma quantidade de água, para que ele ocupe o mesmo volume e para que ele ocupe a mesma área. Então, eu tenho que retirar isso, tá? Então, aqui, ó, o volume deslocado é igual ao volume do corpo. Então, toda vez que eu colocar alguma coisa dentro da água, eu tenho que lembrar disso. Se eu quiser manter a mesma linha, não quiser que ele saia, né, pelas bordas, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou retirar a mesma quantidade de volume do corpo que eu vou estar colocando lá dentro. E aí, eu vou lembrar vocês quando vocês vão para a praia. Eu sei que vocês estão numa pandemia horrorosa. Eu sei que vocês estão querendo louco para ir para a praia. E aí, eu vou lembrar quando vocês ficam no mar o dia inteiro lá. Eu gosto de ficar dentro do mar. O dia inteiro dentro do mar, brincando, mesmo que não nade, mas vocês estão lá brincando, para lá, para cá, para lá e para cá, e a água está exercendo a sua força de empuxo, você para cima, te puxando para lá, te puxando para cá, mesmo que seja uma quantidade absurda de água do mar, mas naquela área que você está é pequena, você sente essa força de empuxo quando você sai, porque quando você sai de dentro da água, é a força gravitacional pura, é o seu peso. Mas quando você está dentro da água, você não sente o seu peso.
Porque você tem um auxílio ali, que é a força de empuxo te jogando para cima. Então, toda vez que a gente entra na piscina, fica o dia inteiro e sai da piscina logo em seguida, tem aquele... Parece que você fez um tranco. Vocês já sentiram esse tranco meio que pesando o corpo? Esse peso que vocês sentiram significa justamente isso, que vocês estavam sofrendo a força de empuxo, que estava te empurrando para cima, você não estava sentindo o seu peso, não estava sentindo o peso da água. E aí, a partir do momento que você sai, o seu corpo, você começa a perceber o peso que é, porque peso é nada mais, nada menos que massa vezes força gravitacional. Então, você consegue sentir o seu peso ali a partir do momento que você sai de dentro da água. E quanto mais tempo dentro da água, maior será essa sensação, porque você adapta o seu corpo, né? Você adapta ali para que você não sinta tanto esse peso. E qual que é o diferencial disso quando eu falo da força da água do mar? A água do mar ela é mais densa, né? Então, ela ajuda mais na flutuação. Então, quando eu estou lá dentro do mar, eu estou sofrendo uma força de empuxo maior. Só um minutinho, tá, galera? Desculpa. Ai, voltando. Gente, tá tudo ok? Deixa eu olhar aqui o chat de vocês. Tem alguma dúvida? Gente, tá falhando muita voz? Você desligou o som e deixou a câmera ligada, ficou um assustador. Eu tava dando uma bronca. O som tá ruim? Tá muito ruim? Não. Pra mim tá normal. Tá normal. Tá? Pra mim tá normal também. É porque eu vi aqui, tá normal. Duas alunos falando que o som tá ruim, então, gente, desculpa, mas é a internet de vocês, tá? É que eu tive que dar uma bronca, porque quando eu começo a aula, parece que meus filhos resolvem brincar. Voltando, tá? Então, a água do mar, vocês já tentaram nadar numa piscina e já tentaram nadar depois? Eu, besta, né? Sem saber esse negócio de conhecimento quando eu era mais nova, fui tentar aprender a nadar na praia. Do mar, ó, boneca. Eu lá na praia, boiava, linda, maravilhosa, estava até dando umas braçadas. Aí a bonita vai para a água gelada da piscina. O que acontece? A água da piscina, ela é menos densa, né? E ela é água doce. Então, na hora que eu tentei fazer a mesma coisa que eu estava tentando fazer no mar, me ferrei. Simples assim, eu não consegui. Tá sem som? Eu tô sem som? Não. Não. O meu celular tá esquisito. E aí eu não consegui nadar na piscina, porque a água do mar te joga para cima. Alguém já foi no Termas do Laranjais? Alguém? Será que eu sou a única boy aqui? Gente, ninguém? Que silêncio. Eu nunca fui nem na praia. Gente. Tá, então esquece o que eu falei. Mas eu fui pro Termas do Laranjais o ano passado. Olha só, 41 anos depois, eu fui pro Termas do Laranjais. Aí, lá no Termas, tem uma parte que se chama o Mar Morto. É uma piscina muito top. Ela tem mais de 2 metros de profundidade. Se não me engano, 2 metros e 80 centímetros de profundidade. E o correto seria ter uma boinha, né? E aí, eu e meu esposo fomos lá, ele entrou e ele, nossa, ele sabe nadar, né? Lógico. Então ele entrou, não, entra aqui que você não afunda, que não sei o quê. Eu entrei, idiota, só que eu não confio. Aí eu fui, eles sabem que pessoas que nem eu, que morrem de medo, eles colocaram de fora a fora uma haste de alumínio para que você consiga se movimentar para lá e para cá. Foi a pior sensação da minha vida, porque a força de empuxo dessa piscina é tão grande que ela te joga para cima. E para quem não sabe nadar, não tem equilíbrio nenhum. Você não afunda realmente, gente, porque é tanto sal naquela piscina, é tanto sal que o corpo pinica todo, ele queima. E você não tem a força para poder nem se... Para quem não tem controle, não sabe nadar, não consegue nem se movimentar.
de verdade, porque ele te joga para cima. A sensação é que você simplesmente vai ser jogado e vai ficar assim, ó, girando. É horrível. E é a mesma sensação do Mar Morto. O Mar Morto, naturalmente, tem essa quantidade de sal tão absurda que lá as pessoas, quando vão, elas conseguem flutuar até com cadeiras. Colocam uma cadeira, senta, lógico. Quem sabe nadar, né? Eu jamais ia fazer um negócio desse. Senta na cadeira e fica a cadeira e a pessoa flutuando. Não afunda. Não tem como afundar pela quantidade de sal. Como que essa água é tão densa que existe essa luta, né, do seu peso com a água. Então você não vai conseguir afundar. Alguma dúvida? Alguma coisinha? Alguma matéria que alguém já leu? Não? Então, assim, não quando a gente fala da densidade da água, ela muda. Ela muda tanto por causa da questão da salinidade, da questão dos minérios que tem nela, questão da temperatura também vai fazer com que essa densidade vá mudar. E o que é densidade, Pro? É como que se estão ajustadas essas partículas, essas moléculas atômicas. Então, quanto mais próxima uma da outra, essas moléculas, essas partículas, ela vai mais densa ela será. Então, quando eu falo do ferro, ele é extremamente denso, quer dizer o quê? Que as partículas deles estão uma mais próxima da outra. Quando eu falo da água, ela está ajustada de uma forma completamente diferente de qualquer outro elemento da natureza. Do gás também, eles estão ajustados, eles estão próximos um do outro, porém estão ajustados, né? Estão próximos, estão ligados. Lembrando que a gente nunca rompe, a gente não vai lá na água e rompe, rasga a água. E a partir do momento que a gente fez assim, a gente jogou água para lá, jogou água para cá e rompeu. Ela simplesmente se afastou. E esse movimento que eu estou fazendo aqui, eu não estou rasgando o ar e tirando ele, eximindo. Eu simplesmente estou fazendo ele se mover numa cadeia e ele não vai se rasgar, ele vai continuar, vai se manter. Ele simplesmente vai afastar, fazer um movimento e vai voltar. Então, essas partículas, do qual vocês vão estudar também, tanto em química, quanto física, quanto biologia, vocês vão entender como que a natureza é formada, né? Ela é ajustada. E na água é a mesma coisa. Só que conforme a temperatura aumenta ou diminui, esses ajustes mudam também. Então, na água do mar, é mais fácil de nadar, é mais fácil de boiar. Na água da piscina, dependendo da temperatura, também ela não ajuda, tá? Um belo dia você pode ir para a piscina, ela está um pouco mais geladinha, ela te ajuda a nadar. No outro dia, aquecer a água da piscina, ela está numa temperatura mais elevada, ela pode não te ajudar também a nadar. Então, depende muito, muito mesmo essa densidade de como vai estar essa água, tá? E aí a gente fala da questão do gelo. Todos os corpos, quando a gente vai fazer com que ele solidifique, a densidade fica maior. Então, quer dizer, o ajuste fica um mais próximo do outro, menos do gelo, tá? Da água, para falar a verdade, quando ela começa a entrar em ponto de fusão. Quando ela chega no ponto de fusão, é a temperatura de 0 graus. Ali ela começa a congelar. E independe, gente. Eu posso congelar, ela chega um ponto que a água para de... Não é que ela para de congelar, ela para de diminuir a temperatura dela, ela estabiliza. Tá? Então, o ponto de fusão dela, 0 graus. Mas ela está na temperatura de menos 5 graus. Ela vai ficar menos 5 graus, porém, ela vai elevar muito mais rápido para chegar a 0 graus. E aí, o que acontece? Ao contrário de todos os corpos, a água, quando ela entra em ponto de fusão, quando ela aumenta a densidade dela, ela expande, diferente dos outros, né? Então, a densidade dela fica menor em comparação a ela líquida. Mas por quê? Por causa do hidrogênio que está lá. Não se esqueçam que a água é H2O. Então, duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio. E esse hidrogênio a mais, ele não deixa com que essa água ela fique mais densa. Então, ela expande. Quem já colocou garrafa de água dentro do congelador, já viu ela explodir várias vezes. A cerveja tem muita água. Ela tem a quantidade de álcool, mas ela tem muita água.
Então, quando coloca a cerveja, a latinha da cerveja dentro do congelador e esquece, quando vai buscar, ela já estourou. A latinha, ela estufa e ela estoura. Garrafa de vidro, ela tem um ponto de refração menor do que da água. Então, ela vai... desculpa, maior, né? Ela vai fazer isso aqui. O vidro, ele vai meio que... esqueci a palavra. Ele vai encolher, né? Encolher. E a água, ao contrário, ela vai inflar. Porque quando ela vira o gelo, ela vai ocupar um espaço maior. E aí acaba rachando a garrafa. As PETs, ela simplesmente estoura o fundo, né? Aquela partezinha, aquele bumbumzinho assim, é justamente para caso a pessoa vai lá, esqueça dentro do congelador, ela tem esse espaço de recuo e ela para poder aumentar, expandir, porque o refrigerante também tem muita água. E por isso que algumas embalagens ela tem um pedacinho, que é o espaço para poder a água, o gelo, né, ele se expandir e não estourar a garrafa. Então, o diferencial da densidade do gelo é isso. Conforme eu deixo mais denso, mais próximo a partícula da outra, da água, menor vai ser a densidade dela. Por isso que o gelo boia, tá? Se os dois são feitos do mesmo produto, que é a água, se os dois têm as mesmas partículas, H2O, por que o gelo flutua? Por que o gelo é mais leve? Por causa do ar que estava dentro. Não, por causa do hidrogênio. Então, quando ele simplesmente condensa, fica mais denso, ele, além dele expandir, ele também tem essa questão, ele fica mais leve. E aí, quando a gente fala de iceberg, a parte que fica congelada, se eu não estou enganada, é a água doce. A água salgada, ela demora um tempo maior também para congelar. Eu não vou precisar agora onde que fica necessariamente a água doce referente ao iceberg, mas eu acredito que ela fica em cima e a água, conforme ela vai mais para baixo, ela fica mais salubre, né? Ela não fica totalmente salgada igual o mar, mas ela fica mais salubre. E aí ela também tem esse comportamento dependendo muito da temperatura dela. Quando eu chego ao ponto de fusão, que é 0 graus, ela expande, né? E ela fica menos densa que a água. Então, ela vai sempre ser jogada para cima. E quando eu aqueço ela também ao ponto de ebulição, ela fica menos densa também. Por quê? Ela vai virar um gás, ela vai virar o vapor e vai sair flutuando. Ela vai sair da água. Professora, Oi. Licença. Pode falar, Jamili. Os peixes, eles têm água no corpo também, Sim, não tem? tem. E eles precisa lutar do mesmo jeito que a gente luta para conseguir nadar e ficar embaixo d'água? Sim e não. Eles já são adaptados, né? Então, essa força de empuxo eles não vão sentir, porque eles já nasceram inseridos naquele ambiente. Então, a força de empuxo vai lutar também, vai tentar empurrar o peixe para cima? Sim. Tanto é que vocês podem perceber que o corpo do peixe ele é assim, né? Para quê? Para que essa força de empuxo que ele vai sofrer não jogue ele para cima tanto assim. Então, essa força de empuxo vai agir somente numa parte do peixe. As partes laterais vai mantê-lo ali, ó, em equilíbrio, né? Aí vocês vão perguntar sobre a baleia. A baleia, ela luta muito também, mas ela está inserida. Agora, quando você retira ela de dentro da água, quando elas ficam presas, elas não conseguem se movimentar. Por quê? Porque esse corpo foi adaptado para aquela situação. Então, ela vai sentir muito mais o peso, muito mais mesmo, porque elas são gigantes, então ela vai sentir muito mais o peso fisicamente. Lógico que a força, massa e peso vai ser a mesma, fisicamente, mas em sensação para ela, em relação ao corpo dela, ela vai sofrer muito mais. Então, quando elas ficam encalhadas, elas normalmente elas perdem muito ar, muito gás que tem dentro delas, e aí os órgãos dela fazem isso aqui, comprimem, né? E ela acaba morrendo por asfixia do próprio peso dela. Que ela acaba sofrendo, porque ela está fora da água, fora da água. Então elas acabam morrendo ali asfixiada com o peso dos órgãos que está empurrando, né, todo o corpinho dela para baixo. Tiro a dúvida, Jamile? Sim. Mais alguma, gente?
Aproveita. Não? O silêncio. Eu levei um susto ontem por causa disso. Professora, Oi. calma aí que eu tô confuso. Tipo, se a água em estado líquido, ela é mais densa, tem mais densidade, a gente boia com mais facilidade e puxa a jogada a gente pra cima, ou é ao Certo. contrário? Quando é Não. tipo, menos densa, a gente é jogado mais pra cima. Quando ela é mais densa, no caso do sal, ela te joga para cima. Por quê? Porque o sal, de certa forma, é um elemento a mais ali naquela composição. Então eu tenho sódio. É como se ele fosse mais viscoso. Sabe o óleo? Se você tentar entrar no tonel de óleo, você vai flutuar melhor. Por quê? Porque ele é mais viscoso. Ele tem um emaranhado, né? Um arranjo de moléculas onde não vai deixar você afundar. Quanto menos denso, igual na piscina, a água ela só tem H2O. Vamos tirar os outros elementos que tem lá dentro, tá? Vamos colocar só H2O. Não tem o sal, não tem o sódio, então você acaba afundando. Então, quanto menos densa, mais fácil de você afundar. Quanto mais densa, melhor para você poder flutuar. Vamos pensar no ar. A densidade do ar é menor. Porém, você não consegue andar no ar. Concorda comigo? Quem foi que perguntou? Eu? Ah, tá. Você conseguiu entender essa analogia, Luan? Aham. É porque essa visão de água para vocês é assim: a água é água, né? Mas quando a gente começa a levar ela para a questão química, a água são vários componentes, não é só o H2O. Depende muito da região e da onde eu estou retirando essa água. A água em estado gasoso, que seria o vapor, ela é menos densa. Você não consegue andar nela. Concorda comigo? Concordo. A água doce é menos densa. A água doce. Você não consegue flutuar tão bem assim. Concorda comigo? Eu tô falando se você sabe nadar, hein? Uhum. A água do mar, ela é mais densa, porque ela tem mais um elemento que é o sódio. Eu já consigo flutuar melhor. Concorda comigo? Também concordo. O Mar Morto tem muito mais sal do que a água do mar do Pacífico. Como e assim, eu Mar consigo. Morto? O Mar Morto. Aí depois eu mando para vocês a matéria. É uma região onde é uma bacia. E ali está acumulada uma água salgada há milhares de anos. Tanto é que está morrendo, tá? O Mar Morto está encolhendo. E a quantidade de sal lá é tão grande, Jamile, mas é tão grande, que você consegue flutuar. Por que o nome de Mar Morto? Justamente pela quantidade de sal que tem lá. Nenhuma vida consegue viver naquela região. Entendeu? Uhum. Então, assim, o Mar Morto tem uma quantidade de sal muito grande, uma quantidade de sódio muito maior. Eu consigo flutuar melhor, não é? Concorda comigo? Já vou deixar. Concorda comigo, Sim. Abner? Então, a densidade dele é maior. Então, eu consigo flutuar nessa água do Mar Morto. Alguém ia perguntar alguma coisa? Entendi. Eu, Lana. Pode, gatinha? Professora, porque quando a gente fica, tipo, o dia inteiro na piscina, nadando, tal, e quando a gente vai deitar pra dormir, a gente sente como se a gente estivesse dentro da piscina, sabe? Como quando a gente fica nadando, assim. Isso daí é memória biológica, né? Que a gente fala. Quando a gente vive a gente acaba acostumando o corpo com uma situação, a gente acaba até a gente desligar psicologicamente isso, a gente acaba repetindo. É uma forma de defesa também do corpo, isso, porque quando eu adapto, quando eu faço essa questão de eu fico o dia inteiro dentro da água e depois eu vou deitar, o meu cérebro sempre vai estar fazendo isso, lembrando a sensação que eu passei, para que eu não esqueça como que é dentro da água. Então, é uma memória biológica, é uma forma também de você sempre estar ali em alerta. Quer dizer, se eu passar por aquela situação, lembra que eu falei isso para vocês em sala de aula? Que a gente só cai quando a gente não passou por aquela situação? Porque o corpo não se acostumou, a gente não tem essa memória lá dentro, né? Então, quando você não nada todos os dias.
Quando você vai, é uma situação nova. Você passa o dia inteiro, então seu cérebro vai acostumando com aquilo. Vai guardando aquelas informações. Quando você deita, ele vai sempre estar fazendo com que você se lembre e grave aquilo. Então, aquela sensação, toda vez que você passar, você vai lembrar. Foi o dia que eu fiquei dentro da água o dia inteiro. Então, sempre vai estar se repetindo, tá? Ok, Lana? Entendi. Sim. Alguém mais? Professora, Oi. sabe aquele. Tem um lugar, não sei se é aqui no Brasil ou não, que ele é um mar, assim, que é 2 mares no mesmo lugar, assim. Porque uma uma mais gelada que a água... outra. Isso. Lembra que eu falei que a densidade da água também depende muito da temperatura? Se por um acaso, numa falha, existe uma falha vulcânica, aquela região a água é mais leve, né? Ela é mais quente, ela muda a densidade dela, a água que é mais gelada, ela vai manter como se fosse um lago ali. Então, aquela água, a temperatura dela é diferente. A cor vai ser diferente, por causa dos micro-organismos que vão estar lá, porque a temperatura é diferente e ela, por causa da densidade também. Então, naquela região, provavelmente, ou existe uma falha, onde deixa aquela água mais quente, ou existe alguma questão de micro-organismos, de sedimentos. Então, depende muito da área, mas em relação à água vulcânica, sim, ela muda a temperatura, ela acaba mudando também a densidade dela. Então, às vezes ficam, é um lago, né? É um lago dentro do mar. E aí são aquelas fotos lindas que tem um monte de lugar aí afora. Tira a dúvida? Ô, professora, Oi. isso aí que ela tá falando da junção dos mares é lá no Caribe, é entre o Pacífico e o Atlântico. Que tem aquela região tem muitas falhas, né, tectônicas, então elas acabam a água sendo um pouquinho mais quente. E alguma dúvida a mais, gente? Ô, professora, Fala, gatinha, pode falar. quando a gente vai, tipo, em piscina aquecida, ela também ajuda alguma coisa da gente, tipo, empurrar a gente pra cima ou não tem nada a ver? A gente vai ver agora. A piscina aquecida, para a gente começar a sentir que ela está aquecida, ela tem que estar numa temperatura maior do que a externa, a temperatura ambiente, né? Então, se a temperatura ambiente aqui está 23 graus, a minha sensação térmica dentro de uma piscina aquecida, ela tem que estar acima. Então, a água tem que estar lá em 25 graus, ela tem que estar a 30 graus, para que eu consiga interpretar essa informação como a água aquecida, a água mais quente, né? Então, ela vai facilitar? Pouca coisa. Pode perceber aqui, ó, uma água aquecida. Oh, Jesus! Qual que seria o ideal? O ideal seria a densidade 1, tá? É uma analogia. Então, a densidade aqui, quando a água vai aumentando a temperatura, ela se aproxima do 1, porém, ela fica menor do que aqui, que seria o mais próximo do 1, que seria 4 graus. Então, se eu for nadar numa água a temperatura 4 graus, eu vou ser empurrada para cima. Eu vou ser empurrada para cima porque eu vou estar próximo do 1, né? Melhor do que se eu estiver nadando numa água com a temperatura de 30 graus. Lógico que eu estou falando de matemática, não estou falando da questão física, sim. Eu não estou pegando um corpo e colocando lá. Porque também vai depender da densidade desse corpo. Se a minha densidade, a minha gordurinha que tem aqui, estiver próximo do 1, eu vou sentir uma diferença maior aqui do que aqui. Se eu estou falando que a minha densidade, a densidade do meu corpo, se aproxima em 98 aqui, então aqui vai estar mais denso. Então, quer dizer, eu vou ser jogada para cima. Se eu estiver falando acima de 1, lógico que eu vou afundar em todas as situações aqui. Mas onde eu vou afundar menos será aqui. Oi, cadê? Em 4 graus. Então, quando eu falo de densidade, eu falo também de que corpo que eu estou falando. Se eu pegar uma água congelada e ela tem a densidade menor e colocar o óleo, ele vai ser lançado para cima.
uma parte, a outra parte vai descer um pouquinho. Se eu estou falando de uma água mais aquecida, vai mudar também. Então, eu dependo muito do corpo que eu estou falando, da densidade desse material. Se eu estiver falando de um ferro, onde a densidade é muito maior, tanto a água quente quanto a água fria, tirando o gelo, que ele não vai conseguir romper, ele vai simplesmente ele vai afundar. Ah, mas o gelo ele é menos denso, mas ele está compactado, tá? Não se esqueçam disso, ele está compactado. Então aí já não é mais a questão da densidade, e sim a questão da tensão, tá? Sim? Não? Não? Sim? Gente. Sim. E acredito que tenha aqui a densidade da água salgada, presta atenção, que vai de 1,3. A da água é comparada a 1 grama por centímetros cúbicos. Lembrando que aqui, ó, é mais denso. Eu tô falando matematicamente, tá? Então, por que eu consigo nadar na água salgada e não consigo nadar na água doce? Por causa desse infelizinho aqui, 0,3 gramas por centímetros cúbicos, tá? E aí, considerações finais, que praticamente já deu 1 hora, o Gabriel quer empinar a pipa. Não vai empinar a pipa, não. Quer namorar, então. Vamos lá, galerinha. O formulário está aberto. O formulário que eu lancei semana passada está aberto. Vai ficar aberto até dia 25/7, sexta-feira. A gestão já pediu. Eu estou dando uma enrolada ali, porque toda semana eu mando a lista. Essa semana ainda não enviei. Então, vai ficar aberto para vocês responderem até dia 25/7, sexta-feira, às 5 horas da tarde. Acabou, eu vou pegar todas as Professora, dia 25 é sábado. Então, é dia 24. Já vou até mudar aqui. Depois eu mudo. Então, dia 24, sexta-feira. Ô, senhora, coloca dia 20. Coloca dia 27. Não, dia 27 já tem que lançar outro formulário, gente. Tá? Então, só até sexta-feira. Eu já vou arrumar dia 24. Para quem não... Eu achei a lição do formulário passado muito mais fácil. Tá mais fácil? Ai, que bom. Ô, professora, remanda o link. Remando. Vou remando para você, para remandar o link. Para quem não colocou o nome lá no chat, nome, número e série, que daqui a pouco eu vou desligar a câmera e aí não dá mais para colocar, hein? Aproveita agora. Os trabalhos que a atividade prática não vou receber mais, tá? Então, eu não fiz, eu não sabia. Desculpa, sinto muito. Foram praticamente 4 semanas? Foram praticamente 4 semanas ali, eu chamando vocês, lembrando vocês que tinham que fazer atividade prática. Aqueles que entregaram, eu pedi para alguns, mas aqueles que entregaram, dá uma olhada de novo na mensagem que vocês me enviaram e vê se está com o relatório escrito. Eu preciso do relatório da parte, como que vocês fizeram, escrita. O nome dos componentes, nome, número e série de cada componente do grupo. Por quê? Porque eu já estou avaliando um por um. E aí, quando eu comecei a abrir o meu WhatsApp, e eu fui abrindo vídeo por vídeo, tinha um monte lá sem nome da galera. E aí, não dá, né, gente? Felizmente... E vídeo, professora? Aquele que você mandou, Lana. Ah, tá. Vocês ainda estão falando disso? É desse você vê, né? Pra você ver. Nossa. Por isso que eu estou dizendo, não vou receber mais, não adianta mandar. E assim, a galera que mandou, estava muito bacana, parabéns, estava muito lindo mesmo. Depois eu vou fazer um apanhadão. Não vai dar para me passar por aqui, porque como trava muito o Meet, aí eu vou pedir autorização para vocês, para fazer um apanhado de todos, montar um vídeo e publicar no YouTube, no canal da escola. Tem algum problema? Já vi que ela não quer. Fiquei tão feliz agora de não estar mostrando meu rosto no meu. Gente, eu tô mostrando a cara no YouTube todos os dias. Não falei, não foi eu que falei, não, professora. Pode colocar. Pode? Então tá. Pode. O meu pode tranquilo, não tô aparecendo mesmo. Então eu vou fazer isso, vou fazer um apanhadão de todos os vídeos, tá? Fazer um recortão bonitinho. E vou... Gabriel, quantas vezes você colocou seu nome no chat? E vou lá colocar no YouTube. Gabriel coloca toda hora. 5 vezes. Eu imagino. Tá? Então dá uma olhada de novo, dá uma olhada lá, vê
pode reenviar pro, esqueci de colocar o nome do grupo, ou se não, tá no vídeo. Escreve nome no Unicef da galerinha, manda para mim pelo WhatsApp. Eu gostei que vocês falaram que essa aula do Google Meet, depois quando a gente coloca no formulário, ajuda bastante. Tem algumas opiniões que eu acho o seguinte, gente. Opinião é para ser dada, mas ela tem que ter função, né? Opinião só, não gostei. É uma opinião sua, não vai mudar em nada na minha vida, então guarda para você. Opinião tem que ser construtiva. Então, me desculpa, mas não adiantou nada. Por quê? Coloca lá, não adiantou, porque o conteúdo que a senhora colocou no formulário é completamente diferente do vídeo, ou igual a galerinha colocou, ajudou bastante, mas na hora da conta eu acabei me complicando. Isso é legal. Mas, professora, a pessoa tem que pensar que ela não vai ajudar para as outras pessoas. Tipo, não serviu para ela, mas pode servir para outra pessoa. Sim, também tem que ter esse julgamento, né? É que não estava no vídeo, né? Estava no Não. texto a conta. Sim, mas mesmo assim... Não soube fazer. Mas assim, gente, é o que eu tô falando. Não criticou de falar assim, eu não gostei. Tem alguns que falam assim, não gostei, mas passa batido. Não gosta, não é do trabalho, não gosta do professor, mas isso daí é normal. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Mas assim, se não ajudou, fala lá, não ajudou por causa disso, como eu li. E eu concordo, às vezes a pessoa não consegue identificar como fazer a conta, mesmo que esteja descrita. Mas aí mandou um áudio para mim, mandou a questão para mim, eu falei por áudio e aí ajudou, né? Ajudou bastante. Então é isso. Na hora de colocar a questão da crítica, da sugestão, coloca o porquê, tá? E de resto, é isso. Referente a essa aula, semana que vem no formulário vai estar o vídeo. Para o coleguinha que não conseguiu assistir, eu sinto muito, depois eu publico no grupo. Eu não publico mais para vocês, eu coloco lá, a Alessandra coloca direto no canal da escola, e aí é só procurar. Tenho dúvidas de português, matemática, história, geografia, canal da escola, eu mando para vocês hoje no WhatsApp o link do canal da escola. Todas as meets que já foram feitos, está sendo colocado lá devagarzinho. Os anteriores vai vir de pouquinho em pouquinho sendo colocados, tá? Ok, galera? Ok. Ok. Dúvidas, lamúrias? Estou Não. com fome. Galera, todo mundo já colocou o nome? Estou desligando a câmera, não adianta mais colocar.